Fala pessoal, estamos começando mais um Blumenau 360 Podcast. Você já me conhece, sou o Jotan Silva e ao meu lado ele, Julimar Pivato, que participou com a gente aí diversas vezes, né? E quando a gente fala de esporte, que é o tema de hoje, ele tá sempre disponível, né, Julimar? Sempre. Obrigado, Jotan, pelo convite. Como você mesmo frisou, falar de esporte para mim sempre é um prazer, né? Porque eu vim do esporte, né? Eu já falei aqui nesse podcast, não sou um atleta, sou um jornalista esportivo, então eu trabalhei muito tempo com isso e gosto muito de esporte, então é um assunto que me agrada muito falar e quando tem esse assunto eu já me escalo para vir para cá também. E ele foi humilde dizer que não é do esporte, né? Porque é do esporte, sim, campeão 1000 vezes lá de Salete, né? No futsal do Salete. Do torneio de escola da Simb 2 vezes, né? Isso. Da Simb eu tenho propriedade para falar que eu sou tricampeão, coisa linda. Mas, claro, nosso foco hoje são os nossos convidados e a gente trouxe duas pessoas que são... não só destaques, mas são referências, né, no esporte nacional. São aqui de Blumenau, são treinadores, né, das equipes aqui de Blumenau, mas são treinadores também de seleção, né, de seleção brasileira. Eu vou apresentar um por um aqui primeiro, chamar o Vanderlei Oliveira, que é técnico do Karatê de Blumenau e também, né, do Karatê nacional, da seleção brasileira. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer e gosto muito do formato podcast também, a gente ouço e vejo muito e falar sobre esporte com pessoas tão lúcidas da cidade é muito gostoso e prazeroso, né? E temos também aqui o Roque Ricardo Zimmermann, um Roque conhecido aí, treinador do nosso remo aqui de Blumenau e também, né, da seleção brasileira. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço aí pelo convite. E vamos falar um pouquinho de esporte. A gente tá com algumas medalhas aqui, né? Do nosso outro podcast que a gente fez, que o Julimar também estava junto, né? Foi. E foi muito legal pra gente falar de esporte. E eu lembro que o que a gente mais destacou naquele episódio foi Blumenau ser referência. Porque a gente tem... É uma cidade que, se for comparar com outras cidades do Brasil inteiro, é uma cidade pequena. Mas a gente tem referência em qualquer modalidade. A gente tem uma modalidade, Blumenau tem alguém que é referência. Às vezes mais de uma pessoa, né? Seja um atleta, seja um técnico, enfim. E a gente, mais uma vez, está comprovando isso, né? Com os dois profissionais que estão aqui na nossa frente. E... Opa! Isso aqui nos bastidores escapou, enfim. Mas eu queria começar perguntando para vocês, né? Primeiramente pro Vanderlei, sobre o início no esporte. Foi aqui em Blumenau mesmo? Você é de Blumenau? Você veio para cá? Como é que você iniciou, né, no Karatê para se tornar hoje a referência que é? Eu sou gaúcho, né? Vim com 11 anos para Blumenau. Meu pai trabalhou muitos anos na Coca-Cola. Gremista, né? Gremista, sério. Muito forte, muito sério. O azul é sério lá em casa, é coisa séria. Mas o meu começo no esporte foi muito particular, até muito peculiar, digamos assim. Eu nunca pensei em praticar karatê, eu jogava futebol, era futsal, tal, jogava campeonatos bancários, fui bancário durante muitos anos no Banco Real, antigo, né? E o meu irmão, 10 anos mais novo, eu com 21 anos já, e ele andou tendo um problema na escola, aquelas confusão de 10, 11 anos, e eu cheguei em casa, disse, pai, eu lembro como se fosse semana passada, pai, que tal de botar o Fabiano no karatê? Ele disse, não, mas por que tu não entra? Não, 21 anos, aquela idade, tá, andando de carro e tal. Eu disse, não, vou lá para ficar apanhando. Eu disse, não vai apanhar, tu vai lá aprender, como todo mundo aprende. Bom, resumindo, eu desci na Beira Rio, atravessei, para quem é mais antigo, tem a Mac Shack, aquela loja que tinha ali perto do Banco Brasil, hoje tem um pubzinho hoje ali no fundo. Me matriculei na escola do professor Silvio Richenberg, que é um grande professor de Blumenau. Trabalhei 6 horas, fui no antigo Villisivra, onde é o Milhão hoje em dia, eu sou das antigas. E comprei o kimono, 20 horas depois eu estava praticando karatê. Do nada, assim. E aí mudou a vida, esposa, filho, carreira, viagens. Tudo veio do karatê? Tudo karatê, só karatê minha vida. E o Roque tem uma história muito ligada diretamente à sua família, né? Ao seu pai, né, Roque? Eu acho que ele é uma referência no remo catarinense e brasileiro e acho que veio daí tua inspiração para praticar, né? Eu já, diferente do Vanderlei, ali já praticamente nasci no barco, né? Inclusive até o meu pai, quando eu nasci, no dia que eu nasci, é tradição aqui no clube fazer um passeio de Natal. E então no dia que eu saí do hospital, ele ainda minha mãe tinha que aguardar ainda porque ele estava terminando esse passeio. A gente rema pela Beira Rio e bota um gorro e tudo mais, então é já tradição, né? Então
já desde pequeno eu ouço remo através da minha família, do meu pai mais especificamente. Mas só aos 9 anos que eu entrei num barco para remar. Antes eu era mais timoneiro, né? A gente tem essa função no barco para guiar o barco, então antes eu fazia essa função, mas antes era tudo algo bem de brincadeira, assim, né? E aí as coisas foram tornando sério ao longo do tempo. E aí começou aos 9 anos, né, como você falou, a remar, e aí foi evoluindo e até se tornar hoje treinador e tudo, ter essa carreira de sucesso, né? Isso, com certeza. Depois dos 9, daí eu, né, a partir dos 14, 15, que daí eu comecei a participar de campeonatos maiores, nacionais, né? E daí com 22, 23 anos, daí eu entrei na seleção brasileira como atleta. E aí participei de alguns campeonatos fora e hoje em dia faço parte aí de um projeto, né, um programa da seleção brasileira que eu cuido da base, digamos assim, dos atletas, dos remadores do Brasil. Legal. Já a tua carreira na seleção brasileira foi mais como treinador, eu acho, né, Vanderlei? Você foi atleta também da seleção brasileira. Eu não fui um grande atleta, assim, não cheguei. É que na verdade, não justificando, mas justificando, é que o Blumenau sempre foi não foi nunca uma referência de karatê nacional competitivo. Então, na minha época, era muito batalhado. A gente não tinha esse intercâmbio que se hoje em dia tu assistia lutas em tempo real, tu quiser participar de um evento internacional, tu pode participar. Nossa época não. O ápice era os Jogos Abertos e o Campeonato Brasileiro, que era uma vez por ano. Então, houve assim, uma dificuldade de conseguir ir mais longe, né? Mas, como atleta, cheguei a ter algumas medalhas boas de Jogos Abertos brasileiro, mas a minha carreira maior foi baseada em coach mesmo, de técnico mesmo. Aí é longo. Pegando o gancho do rock, a minha esposa, meu filho, quase que lutou os Jogos Abertos com a minha esposa, né? Que ela estava... Comecinho de gestação, ficou campeão. Então ele é campeão dos jogos já como quase. Histórias boas, né? Legal. Eu queria, já que, né, a gente sempre gosta de puxar sardinha para a cidade, né, para Blumenau, eu queria que vocês falassem sobre a relação mesmo da cidade com a profissão de vocês, né? O Rock falou sobre ter nascido já no barco, né, aqui em Blumenau, então acredito que tem uma relação muito forte com o Rio Itajaí-Açu, que é um símbolo muito forte também de Blumenau. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre essa relação do esporte com a cidade e o quão importante foi ou é Blumenau para vocês. Eu, no meu caso, no remo, né, eu vejo realidades de muitos clubes no Brasil. E eu falo sempre para todos assim que Blumenau realmente é uma referência de atletas, porque isso meio que está no sangue, né? Eu acho que todo mundo quer praticar alguma coisa, existe também esse auxílio, esse incentivo também da prefeitura através da Secretaria de Esporte, e essa parte da iniciação esportiva que vai para as escolas e para os clubes. Isso é fundamental, assim, a gente não vê, eu pelo menos não vejo em outras cidades do Brasil com esse apelo, esse fomento da base, né? E aí acho que tudo começa por aí, né? E é um pontapé inicial para que desenvolvam os atletas, vão para a seleção brasileira, representam o Brasil, quem sabe Pan-Americano, Jogos Pan-Americanos, Mundiais. Então, a minha relação com Blumenau sempre foi, eu sou blumenauense, tenho uma ligação forte com o Rio e eu vejo a importância que é Blumenau no esporte, né? Então, eu sinto muito orgulho assim, de estar fazendo parte dessa caminhada aqui da cidade. Então, é bem bacana. Legal. Eu estava vendo aqui o currículo do Vanderlei, eu acho que ele tem ele formou 48 faixas pretas. Acho que esse trabalho de base esses números dão também a idade, né? Não tá tão novinho assim. Já por ano, mais ou menos. Então, pode fazer. Eu queria que você falasse um pouco do prazer que é trabalhar com a base e ver esses atletas se desenvolvendo desde quando eles começam lá na tua escola, lá na Associação Blumenauense de Karatê, até eles chegarem ao mais alto nível do Karatê. Como é que é esse prazer para quem é treinador? Sabe que assim, como o Rock falou, é um orgulho. A cidade, ela é diferente, né? A gente viajou para o país inteiro e sabe que aqui o DNA é competitivo. Acho que foi fomentar lá na década de 60, 70. Acho que a base foi muito forte aqui em Blumenau em relação ao esporte. Hoje em dia as escolas trabalham com isso. Uma referência aos Jogos da Primavera que a Prefeitura realiza, a Secretaria de Educação e Esporte,
que gira em torno de 11 mil atletas, se não me engano. Então, assim, é muito forte, né? O esporte aqui, ele tá no povo, né? E para nós é um motivo de orgulho. A nossa conquista é diferente do remo, que nasceu já dentro da cidade do teu pai. Não, o karatê, ele era uma arte marcial praticada no município e muito forte pelos professores antigos, mas essa construção competitiva foi batalhada. Tu ganhar espaço não é fácil. Como é que é? Mostrar trabalho dá trabalho, né? Sim. Então, assim, a gente conquistou esse respeito social pelas ações e hoje em dia a gente tem uma equipe muito forte, mas o trabalhar com a criança... Vou te dar um exemplo que nós temos agora no Ipiranga, dando aula agora. Ela é uma professora nossa que começou com 7 anos no Francisco Lanza, no Tribés, comigo, e hoje está com 25, é campeã brasileira, já foi titular da seleção brasileira, é a nossa professora do clube. Então, olha a construção, tu pegar ela com 7 anos, desenvolver a criança, acompanhar tudo, porque não é só quem olha e diz, não, mas é tranquilo pegar pronto. Não, houve um processo, né? Onde ela teve que desenvolver, onde teve momentos que quis parar, onde que desanimou, que não deu certo e ainda não dá muitas vezes, a gente sabe que é sempre, no papel é mais fácil, né? E aí tu vê hoje dando aula, motivada, casada, tendo uma vida dentro do esporte. Então olha o que o esporte pode proporcionar, começando lá na iniciação esportiva, porque ela começou no Francisco Lanza, na iniciação esportiva da Secretaria de Esporte da Prefeitura. Isso que eu acho muito legal, essa mudança, não sei se mudança de vida, mas essa transformação de vida, né, que o esporte traz. O seu exemplo também, né? Você começou com 21 anos no judô, no karatê, no karatê, e isso transformou na sua vida, né? A esposa conheceu no karatê, consequentemente o filho está no karatê também, porque nasceu, né, na casa do karatê de Blumenau. Como, né? E o trabalho, né? Você era bancário, aí você se tornou... você abandonou o banco, como é que funcionou? Você virou judoca, virou... Karatê, meu Deus, tô na cabeça. Mas de vez em quando que eu emplaco, é difícil tirar, né? Parece a música que eu tava na cabeça antes que o Julimar colocou. Vou dizer qual é. E como é que se transformou a sua vida mesmo no karatê? Você saiu do banco, como é que foi isso? É que eu trabalhei durante 5 anos no banco, né? Foi muito bacana, tá? Um formato diferente de trabalho, né? E aí eu comecei a praticar o karatê, como eu te falei, por nada, mas não tinha interesse em ser atleta, nada. Não, atleta, karatê, atleta não tem nada a ver para mim naquele momento. E aí, a partir do momento que eu comecei a gostar mais, aí passei numa seletiva interna que teve no município, e comecei a pegar gosto e mais à frente comecei a dar aula, fui convidado. E olha como é interessante, eu tenho uma facilidade com criança muito grande, né? Minha vida toda foi em escolas, 20 anos no Francisco Lanza dando aula só de karatê, né? Então é o tempo. Mas eu nunca imaginei ser professor. Eu não lembro na minha juventude ter facilidade com crianças. Tipo, o meu filho, ele tem carisma, ele brinca, porque eu nunca brinquei com criança, não tinha essa facilidade. E de uma hora para outra fui desenvolvendo e gostando, né? Então olha a mudança, né, de não praticante, de não ter aí hoje, ter conseguido ser professor, conquistado tanto espaço. Então, nossa trajetória é muito batalhada, mas muito gratificante. E aí, né? dentro dessas aulas que você dá, né, para as crianças, com certeza também já viu vários exemplos de pessoas que você falou agora da professora, mas ela e outros, com certeza, exemplos de pessoas que viveram e vivem hoje o karatê por ter iniciado logo cedo, né? Sim, o karatê, ele tem essa facilidade, talvez diferente de alguns outros esportes, porque tu pode começar novo, como foi o meu filho, com 3, 4 anos já correndo de kimono, tal, aquela confusão, e pode começar, que eu tenho senhores que começaram com 50 anos, que hoje ele tem 64, já é terceiro dan de karatê, passou por todos os estágios, um médico aqui de Blumenau muito próximo, nosso árbitro também, então ele não distingue, né? Tu tem que começar cedo, talvez as modalidades tem que começar cedo, Sim. Senão não dá, não tem jeito. Não, ele não precisa ser alto ou baixo, ele é inclusivo, né? Legal. E aí muitas transformações, muitas pessoas que conseguem, através do karatê, ou mudar até a conduta como pessoa, porque o esporte em si ele já te agrega muitos valores. E o karatê ele tem essa origem oriental japonesa que ele te dá mais disciplina. Tu tem que fazer saudação, entrar no dojo, tu tem que respeitar o teu parceiro de treino. Tu faz as coisas quando o teu sensei liberar. Então assim, não é que seja como antigamente, que ele pode ou não pode, mas tu começa a aprender a receber comandos, né? E a sociedade precisa muito disso, né? Sabe que a gente fez uma pesquisa interna, já aproveitando, fez uma pesquisa interna e 400 alunos mais ou menos responderam, eles e os pais. E a gente perguntou por que vieram praticar karatê. Se era por atividade física, disciplina,
emagrecimento, defesa pessoal, faixa preta, chegar à faixa preta, antigamente era o ápice, né? E a resposta foi 78% pela disciplina. Olha como a gente precisa disso hoje em dia, de os pais, os alunos, os filhos não respeitam o professor, não respeitam os pais, aquele respeito com o próximo, né? Com a senhora, com o idoso. Segundo, a concentração. Quem é que as crianças não conseguem mais ter foco de começar e terminar uma atividade? Às vezes a gente também, não vamos só... A gente também É tanta informação, né? Quer fazer multifunção, né? E por terceiro, atividade física. Pós-pandemia chama atenção, mas você está fazendo karatê com todos os benefícios, mas também com a atividade física. A faixa B, a gente tem um professor lá que é o Tarcísio, que é um amigo de longa data, é professor nosso também lá, e ele diz assim, ó, quando ele viu a pesquisa, mas eles não querem chegar à faixa preta, 42% queria chegar à faixa preta. Então, a maioria não quer isso. Ele quer atividade física, quer que o filho melhore a concentração, quer que seja cuidado bem para alguém que cuide bem do filho dele, dê um bom exemplo, porque a gente precisa de bons exemplos, né? Então, ele entrega muito mais do que só o esporte ou a medalha, né? Eu acho que ele quer dizer, né, Roca, acho que tu pode repercutir um pouco isso, porque tu também trabalha com formação de atletas, é que como o esporte forma cidadão também, não forma só um atleta. Como as pessoas mudam depois que começam a praticar esporte. Eu acho que o rendimento que chega lá no alto, né, é a consequência, né? Mas eu acho que tu pode também vivenciar isso também, né? Mais diretamente, né? Acho que tem o caso do Daniel, que eu acho que é o mais recente que vocês têm aí. É Daniel, né? O nome dele, que bateu o recorde agora recentemente. E ele também começou lá, mas tem outros tantos que também começaram e que você viu desenvolver, né? Eu acho que você pode falar um pouco sobre isso também. E eu acho até, eu falo para todos assim, que eu acho que é ver essa evolução, né, Vanderlei? De uma criança que às vezes não tinha concentração, agora tem mais concentração, disciplina é aumentada, né? Eu acho que vale mais do que uma medalha, assim, que a gente conquista às vezes em campeonatos. Porque isso eu acho que é o que, pelo menos para mim, né, é o que me move, o que me motiva a sair da cama e trabalhar, usar o remo como uma ferramenta dessa mudança. Então o esporte é fantástico, né? Existe o remo, existe o karatê, existe inúmeras modalidades, mas eu acho que tudo vai por esse caminho também, da disciplina, de formar cidadãos, né? Então é fantástico. São duas modalidades, sim, distintas, né? Que a gente tem aqui na mesa, né? Mas que no fundo, acho que como todas as outras, um objetivo às vezes se cruza, né? Que é esse de dar uma oportunidade de treinamento, de base de cidadão, de atividade física. Eu acho que tanto vocês quanto as outras, acho que são cerca de 50 modalidades que a gente tem aqui em Blumenau hoje. Acho que tem poucas cidades que tem tanta modalidade, tanta equipe assim, diferenciada, né? E eu queria que vocês explicassem um pouco, porque vocês convivem com outras modalidades, com jogos abertos, em joguinhos, em OLESC. Como é que é essa relação de vocês, dos atletas de vocês, com o pessoal, sei lá, do handebol, o pessoal do basquete, o pessoal do atletismo? Como é que vocês veem essa integração deles? Porque a gente sabe, quando vocês estão na competição, vocês querem estar focado no resultado. Mas também é bom ter essa integração com os outros, né? Vocês percebem isso também por parte dos atletas de vocês? Pode começar. Então, vamos lá. Tu sabe que a gente perdeu muito disso, tá? Não sei se o Rock vai concordar comigo, mas na minha época, a gente ficava no alojamento e aquela povo todo, aquele torce. Agora com os últimos formatos, principalmente pós-pandemia, a gente fica em hotel. Então se perdeu aquele momento onde existia essa interação das modalidades. Era gostoso. Torce, aí chegou, o time ganhou, as modalidades complementam. Aquilo é muito gostoso, aquilo engrandece muito. Todo mundo comendo no mesmo lugar, assim, né? Senta todo... Não, hoje em dia a gente faz isso, mas ficou mais reduzido, né? Pela pandemia, pelos ficarem em hotel, muitas vezes, mas perdemos um pouco disso. Mas a interação sempre é muito boa, eles gostam, né? Eles se comunicam fácil, né? A gente está concentrado, eles estão concentrados, mas eles conseguem dividir bem isso. Não, vai lá e senta, e está preocupado, e está ansioso, porque o resultado é tenso, né? E joguinhos, olés. E eles estão lá, eles estão concentrados, mas se interagem bem. E eu lembro que quando a gente vai para os campeonatos, né, é servido a refeição no mesmo lugar, né, então para todas as modalidades. E aí quando alguém chega com um troféu, né, todo mundo levanta, bate palma. Eu acho que acaba sendo um time mesmo, assim, sabe? Time independente se é de uma modalidade A ou B. Acho que é um torcendo pro outro. E eu também, muitas vezes, acabava o remo, e geralmente é sábado ou domingo de manhã, e a gente já pegava, às vezes está longe de Blumenau, né? Pegava às vezes um ônibus ou algum meio de transporte e ia lá torcer pro, né, vôlei, punhobol, porque eles estavam lá na final, estavam lá brigando por uma vaga numa final, quem sabe?
e a gente estava lá torcendo, independente da modalidade. Então isso acontece. Foi reduzido, sim. O remo tem é até um pouco mais difícil, uma barreira um pouco maior, porque precisa ter um lago, precisa ter um rio, precisa ter... Nem toda cidade tem, né? Nem toda cidade tem, ou às vezes é meio longe, então a gente tem que se deslocar mais, né? Então existe isso um pouco no remo, né? Dessa distância um pouco maior ali, mas quando acontece na cidade, né, sede, é legal, eu adoro, assim, eu acho que uma das minhas maiores conquistas é ter ganho o geral nos Jogos Abertos, né? Às vezes algo tão, não pequeno, mas tão regional, né? Sim. Mas uma energia que envolve esses campeonatos que deixa a gente sempre motivado. A gente está falando muitas coisas positivas aqui, né? Sempre coisas boas, que claro, a gente sempre gosta de exaltar, né, a grandiosidade do esporte blumenauense e tudo mais. Mas eu queria também perguntar para os dois, né, para vocês dois, sobre hoje, quais são os maiores desafios hoje das modalidades? Você com karatê, você com remo. Hoje, apesar, claro, de todo esse incentivo que a gente já citou aqui, que a gente tem a Secretaria de Esportes que tem esse incentivo, tem essa busca, né, também na iniciação esportiva, então com crianças e tudo mais. Mas hoje qual é o maior desafio das modalidades? Seja talvez até em âmbito regional aqui com a gente em Blumenau, mas também nacional, que vocês têm essa vivência, né? A gente estava até comentando antes de entrar aqui, né, Vanderlei, que a gente tem muitas dificuldades, né, e diárias, né? E eu acho que em cada modalidade tem a sua, né? E em todas as modalidades eu acho que tem isso, né? No caso do remo ali, a gente tem um impasse muito grande com o prédio, né? A infraestrutura do clube, né? Onde a gente dá a aula ali, onde é a sede do clube, é um prédio que ainda não está pronto, não pode mexer, enfim, está na justiça, né? Isso impede muito da gente buscar recursos financeiros, né? Através de projetos, e isso é bem agravante na questão de infraestrutura, de material, porque o remo... A gente precisa de um barco para remar, a gente precisa dos remos para remar, né? E isso é tudo muito caro, né? É fibra de carbono, para ter uma ideia, é igual ao carro de Fórmula 1, né? Fibra de carbono, então tem que ser leve para ser competitivo, né? Existe também, lógico, qualidade de vida que vai ter um material não tão sofisticado, um pouco mais barato, mas existe o de ponta que é muito caro, né? E a gente está falando de barcos que vai de individual até um 8, né? Então precisa desses materiais para a gente ser competitivo, né? Então, eu acho que o primeiro passo é esse, né? Lógico, a gente já comentou, assim, a dificuldade das crianças hoje em dia, né? Para desenvolver elas, e hoje em dia é muito fácil essa competição esporte / jogos online, não quer sair de casa, então é um desafio grande. Então, a gente está numa geração que a gente tem que também, além de tudo, trabalhar diferente com essas crianças, né? Para sempre estar motivando elas com disciplina, lógico. Um incentivo maior. Um incentivo, né? Então, acho que essas dificuldades diárias acontecem em todas as modalidades. No remo, a gente tem basicamente essas dificuldades, assim, que, no meu ver, é o que mais impede a gente evoluir ainda mais, né? A gente já tem uma evolução grande aí, mas a gente poderia voar mais alto. Eu até, não sei se isso pode ser considerado um desafio, mas quando a gente chegou aqui, né, os dois técnicos já estavam ali, estavam conversando, e eu vi que vocês estavam falando sobre Olimpíadas, né? E aí você comentou sobre o Karatê, que o Karatê já teve Olimpíada e tem essa discussão de não participar de Olimpíada. Isso também é um desafio, é uma busca que vocês, né, como técnico de seleção brasileira, têm também como forma talvez de incentivar mais, porque a gente sabe que quando um esporte está nas Olimpíadas, ele acaba atraindo muito mais olhares, né? A gente percebeu isso, acho que agora na última edição com o skate, por exemplo, que... Beleza, todo mundo sabe que é um skate, mas o esporte skate muita gente não conhecia, não sabia nem que era um esporte. E depois que isso aconteceu, a gente já viu pistas sendo construídas aqui em Blumenau mesmo, né? A gente tendo um pouco mais da modalidade em si. Então, eu queria que você falasse sobre isso também, sobre o karatê, um esporte olímpico. Nossa briga faz algumas décadas já brigando pela inclusão no programa olímpico, né? E o karatê, ele entrou no Japão, só que não ficou por algum motivo, seja político
ou de outra esfera, e aí perdemos isso e o esporte perde muito, né? Porque eu tive a oportunidade de fazer o ciclo olímpico em vários eventos internacionais com a equipe do Brasil, e é um momento diferente, onde tu tem um apoio diferente, né? Hotel, alimentação, enfim, o tratamento é diferente. Maior, né? Eu fui nos Jogos Sul-Americanos da base, e foi assim maravilhoso, que tu tem psicólogo, tu tem preparador físico, tem médico junto com o atleta, então é uma estrutura diferente. E quando isso acontece de estar na Olimpíada, automaticamente a gente reflete para nós aqui. Não vai vir o recurso, não acredito que venha até a ponta, só que internamente dentro da cidade o olhar já se torna diferente, como tu falou. Se constrói uma pista de skate aqui, se começa a investir diferente, então para nós é um desafio voltar, e é uma perda muito grande esse não estar na Olimpíada. Até pelo CBC, que é uma entidade que auxilia muito o esporte, a gente chegou a entrar e aí saiu da Olimpíada, acabou perdendo essa ligação a eles, que estaria nos auxiliando muito. Mas, de novo, né, é a nossa realidade. Não adianta chorar, né? Como a gente tem que tocar em frente, vamos lá. Então, nós temos aqui em Blumenau um apoio muito grande da prefeitura, através do Bolsa de Esportista. Para o cara ter muito boa esse apoio, essa divisão para os atletas, esse apoio para eles, né? E eu, como responsável pela equipe, eu já estou muito definido, está muito definido para mim que o poder público pode chegar até certo ponto. Até pela quantidade de modalidades. Né? Não tem... É muita modalidade, é muita gente. Não tem como. Mas o nosso desafio agora, da BK, é fazer com que a gente dê esse passo à frente. E aí, através do poder da iniciativa privada, nós temos alguns parceiros e esse ano a gente está começando a buscar um formato diferente para aí sim começar a fazer um circuito europeu, começar a viajar mais e tirar esse custo do pai, que muitas vezes é do pai. Como a gente tem, digamos, patrocínio, né? Assim, cada modalidade tem a sua realidade. Nós, no ano passado, são 2 tipos de campeonato. Nós temos os principais, que a gente leva em torno de 35 atletas, e o da base, que a gente leva 90. Então não tem como, não tem patrocínio que aguente 120. Então, claro que a gente vai afunilando, é o funil do alto rendimento, e aquele que está indo melhor, a gente consegue apoiar melhor, mas a gente quer aumentar essa ida, abranger mais gente. A gente está entrando com um projeto agora no Ministério do Esporte para a busca desse incentivo que tu tem dificuldade pela sede, né? Isso. A gente está tentando ir mais longe para conseguir beneficiar esse pessoal que gosta muito, não só os atletas, mas os nossos professores que estão muito engajados no projeto, né? Legal. Eu acho que eu quero até falar uma coisa com o Rock o remo é um esporte, digamos assim, que cresceu com o Blumenau, pela história de Blumenau, e é um esporte histórico no Brasil inteiro, né? E é diferente, né? Um esporte diferente no Blumenau. E não é qualquer lugar do país que tem uma equipe de remo, porque tem que ter um campo para treinar. Como é que as crianças chegam hoje no remo? Como é que é esse desafio de chegar ao remo nas crianças hoje? Como é que elas ficam sabendo de vocês? Como é que elas chegam lá no clube? Hoje em dia é muito importante essa questão da iniciação esportiva através da Secretaria de Esporte, né? Então, existe esse programa já desde 2007 e a gente foi já em várias vezes para as escolas, né? Fazer essa divulgação na sala. Muitos aí não conhecem, por curiosidade, vão lá no clube conhecer. O que eu tenho, assim, de experiência é um falando para o outro. Então, um gosta, daí traz o amigo que conhece um primo, que vem com a outro, e isso ali no boca a boca, digamos assim, é o que mais vende, assim, no remo, né? Não é um esporte, digamos, tão conhecido, né? A gente passa, às vezes, na beira-rio diariamente, mas muita gente não tem essa cultura de olhar para o rio todos os dias. E então a gente está ali no meio da cidade, mas ao mesmo tempo está um pouco distante pelo também cultural, né? Mas também, por outro lado, o remo já vai fazer 104 anos de Fundação América, né? Aqui no Blumenau. Então é um clube centenário, né? Ao mesmo tempo cresceu junto com a cidade, né? Então a gente tem esses dois viés. Às vezes é o boca a boca e às vezes também é essa divulgação que a gente faz, né, em matérias, em resultados, e então é um pouco de tudo. E o bom também é que o remo América, né, fica no centro da cidade, então algo que facilita um pouco, né, às vezes se a gente tivesse um pouco afastado, digamos, pelo rio, se a gente vê pelo rio, tivesse, sei lá, na divisa Blumenau-Gaspar, talvez não teria essa facilidade tão grande de ter atletas, então tá no centro da cidade também é um diferencial. Legal. A gente gosta muito aqui no nosso podcast de ouvir histórias, né? A gente tem aqui 2 treinadores que
já falaram aqui, têm muito tempo de carreira e são treinadores, então acompanham, né, atletas, muitas vezes, como a gente falou, desde a infância. Eu queria que vocês contassem pelo menos uma história, ou mais histórias, enfim, que chamam a atenção de vocês no sentido de transformação ou de uma história de sucesso que vocês perceberam que, pô, peguei aquela criança ali com 5, 6 anos e ela se tornou um atleta, ou se tornou uma pessoa, chegou uma pessoa que, né, precisava de recuperação e se recuperou. Enfim, alguma história que vocês lembrem na cabeça de vocês, assim, que vocês acham que, pô, eu preciso contar essa história aqui, de como o esporte ele é sensacional, enfim. Sabe que eu gosto de falar que o esporte, eu penso da seguinte forma: o esporte ele faz a diferença, mas eu vou mais além. Eu acho que quem faz a diferença é o professor que está ali na frente. Claro que é vendido, eu concordo que o esporte, mas o sensei, o mestre, o professor, ele faz a diferença. Eu tenho uma história que eu vou dividir com vocês que eu gosto muito de contar. Ela fica com vergonha sempre, mas enfim, aquela história, alguém sempre fica com vergonha, alguém acha graça, tá bem. Eu, no Francisco Lanza, essa professora nossa, que é novinha ali, eu comecei lá no Francisco, já dava aula, e ela começou a treinar comigo com 6, 7 anos. Uhum. Ela fazia ginástica também. E aí eu dava aula de manhã e à tarde. De manhã, estrategicamente, era no horário do intervalo deles. Aí eu parava para todos tomarem água e eu ficava ali vendo as crianças, conversando e já preparando para eles me lembrarem de mim à tarde para vir treinar. Essa busca constante, né, pelo talento, pelo aluno, tal. E aí eu tô ali, daí começou essa menina, que é a nossa professora, começou a treinar comigo, e quando tu olha assim, pô, esse tem jeito. Essa vai longe. E aí tu já te empolga, porque a gente se empolga, né? E treinador é assim, né? E aí, talento e tal, e ela começou a treinar. E aí, normal, treinava à tarde, treinou, sei lá, 3, 4 meses. E no período da manhã eu tô dando aula, parei para eles tomarem água, ela chegou com 7 anos para mim e disse: professor Vanderlei, eu vou parar com o karatê. 7 anos, assim, tipo, tão sério assim, mas a falar desse jeito, não tem sentimento, né? Eu vou parar com o karatê e eu não quero mais. Eu disse: poxa, mas que pena, né? O professor gosta tanto de ti, tu é tão querida, tal, desenvolvendo tão bem, e tal. Aí conversei um pouquinho, e tá bom, mas tudo bem, que pena, eu vou ficar só na ginástica. Tudo bem, tá. Dei um beijo e ela foi. Eu cheguei em casa e, pô, perdi uma aluna. Sabe quando tu tem... Era talento. E foi. Aí voltei 1h15, quando eu tô chegando na minha sala, no auditório, quando eu vou entrar, ela parada de kimono. Tipo, o que houve, né? Eu achei, pô, Julia, o que houve? Assim, eu só voltei por ti, tá? Cara, isso é muito sério, né? O professor, ele cativa, como ele também acaba com o sonho de uma criança, né? Depende como é. O professor na faculdade nos falava, não sei se tu pegou ele, que eles assim, um médico, quando erra, um perde ou um morre. Um professor, ele acaba com uma turma inteira, né? Não quero mais aquela modalidade, nunca mais. Nossa, não, o Vanderlei nunca mais. Ele liga a modalidade. Com certeza. O meu não é a minha história, mas que eu ia contar, mas agora pegando o gancho, existe, eu acho que com a quantidade de atletas que a gente trabalha, né, Vanderlei, a gente também vê muito disso, assim, de às vezes perder um talento que a gente já identifica, assim. Eu tô sofrendo um pouco com isso atualmente, assim, tem alguns talentos que eu vejo, mas essa pessoa não vê. A gente até fala para ela e sabe que se ela se dedicar um pouco mais, ela vai se deslanchar, e é muito nítido isso para nós que temos prática, né? Tem até uma aluna que parou de remar, até ano passado participou, e aí início do ano, eu vou parar também, inesperadamente, daí também fiquei chateado, e é recente, e vindo para cá agora no estúdio, eu encontrei com ela, amanhã eu vou lá, daí tu vai voltar? Não, só vou dar um oi. Ela assim, sacanagem. Já só vou dar um oi, porque eu tô com saudade do pessoal, então a gente também cria esse laço, né, com a família, e também tava a tia dela junto, então a gente se conhece também, então ficou essa parte ali. A minha história, eu não falei ainda, mencionei ainda, mas a gente também tem um projeto do Paradesporto. Legal. Então, através da CEIDEP, né, da Secretaria de Educação, a gente também tem esse projeto do Paradesporto em Blumenau, no Pararremo. E eu comecei com Pararremo, ser técnico do Pararremo em 2018. Até então, nunca tive uma pretensão de trabalhar com Paradesporto. Mas depois que a gente entra nessa área ali, é bem também
transformador, assim, sabe? E na época, em 2018, né? Isso fazem 6 anos, né? 6, 7 anos. E entrou um atleta que ainda hoje ele pratica, que o nome dele é Patrick Thompson. E ele chegou na cadeira de roda e ele falou, sofreu acidente e tal, de moto. E ele não falou que os médicos falaram que eu não ia mais voltar a andar, né? Eu ia ficar para sempre de cadeira de roda, daí é a história de cada um, né, que a gente tem. E aí, na época ali, me chamou muita atenção e tal. Igualmente a Bruna, né? A Bruna hoje em dia também é uma das diretoras da CEIDEP e também faz remo. Fez o nosso último programa que participou com a gente. É bacana. E ela também é uma história de vida fantástica, né? É um pouco diferente a lesão dos dois, né? A da Bruna é completa na medula e o dele é parcial. Mas o médico falou que nunca mais ia voltar. E hoje em dia, ele até falou, Rock, se eu puder fazer uma cirurgia no meu tornozelo, eu acho que eu vou conseguir andar. Ele já anda de muleta. E então ver essa transformação, algo assim que ele era algo, né, de luto, estava sedentário e hoje em dia ele está ativo, está indo em busca do sonho dele, de ser campeão brasileiro, né, no para-remo, e já ver essa evolução como atleta, como pessoa, né, de estar voltando a andar, arrepia, assim. Então, para vocês como técnico deve ser também um orgulho imenso. Então é bem bacana. Então essa ligação com o paradesporto é bem legal. Eu aprendo todos os dias, assim, então é fantástico. Legal. Eu acho que chegou a hora que a gente tem até um pouquinho de vergonha, né? Mas não é. É porque a pessoa a gente sempre pede um presente para isso, as é que não é pessoas um que vêm presente aqui. pra gente. É um presente pro pro nosso podcast. Fica aqui a lembrança também, pô. Toda vez que a pessoa assiste um podcast, ela lembra dos nossos convidados, lembra daquele episódio, etc. A gente tem vários exemplos aqui, a gente mostrou antes das medalhas, né? Que a gente fez com o pessoal do esporte, da iniciação esportiva aqui em Blumenau. E claro, a gente trouxe 2 profissionais aqui de 2 modalidades, então a gente pediu 2 lembranças, né, para deixar aqui no nosso estúdio. Então, eu acho que vocês trouxeram, né? Sim. Vai que a gente perde, não trouxe. O que o Rock trouxe? O meu não é tão grande, né? É pequenininho, é um PIN. É um PIN dos Jogos Pan-Americanos do ano passado. Do ano passado. Você foi técnico lá, né? Fui técnico dos Jogos. Deixa eu mostrar. Para mim foi muito gratificante ter ido para os Jogos, né? Pan-Americanos. Então é uma organização fantástica. O Vanderlei passa por isso também, ele já sabe como é que é. E é pequeno, mas ele é de coração, assim. Então representativo, né? Representativo, para mim principalmente, assim. Então ficou um presente. Você trouxe até o crachá aqui, eu não né? sabia também como se esse presente tinha que deixar ou não. Esse aqui eu não vou deixar. Tá? Pelo amor de Deus. É só mostrar. Só mostrar aqui o crachá. Esse é o crachá que eu fui, né, nos Jogos Pan-Americanos ano passado e que foi no Chile. E esse outro foi com o Daniel, tu citou o Daniel, e ele foi com o Campeonato Mundial na França, que foi o evento teste que vai ser agora esse ano as Olimpíadas. E também para mim é bem marcante esses dois eventos. Legal. Esses eventos que são promovidos pelo COB são... Bom, Olimpíada eu não tive a oportunidade de ir, né? Eu também não. Mas assim, são eventos muito... Esses pins são muito legais. Os atletas é muito bacana, que cada um ganha um saquinho com 10, se não me engano, 12, não lembro. E aí no alojamento, que todos os países se encontram, eles ficam trocando entre eles, assim, é uma briga para quem... É uma lembrança muito legal. Muito, eu tenho lá, eu não trocar, daí eu pedi para alguém trocar para mim. Aí eu tenho de todos os países lá, mas é muito legal. Esse momento muito bacana mesmo. E qual que é o seu presente, Ivan? Olha, um pouquinho maior. É que nós, nos nossos eventos, nós realizamos os eventos com as crianças, que a gente acredita que antes da medalha, eles têm que gostarem muito do karatê. E só a medalha para nós não basta. Então, sempre quando fizemos o nosso evento no shopping, ou a Copa Barão, sempre a gente está entregando ou um penalzinho, ou um mousepad, faz algumas coisas que daí, normalmente eles gostam. Olha, o que eu falo é pesado aqui para ouvir. Eles gostam mais do presente. Muito sério isso. Pequenininhos, né? São e aí eu crianças trouxe aqui, né? uma almofada nossa aqui que a gente entrega para eles, que é o ABK Kids, que é uma forma de... que eles adoram. Aí levo. Eu tenho até uma história uma professora nossa, que a vozinha dela já faleceu, que um desses eventos, faz um bom tempo atrás, a gente entregou uma que era quadradinha. Bom, ela ficou por muitos anos, dormia com a almofadinha, não queria lavar a almofadinha, que ela adorava. Poxa, então assim, tem um valor muito sentimental para nós. Legal.
A gente tipo de presente que a gente gosta, né? Exatamente. Tem um valor sentimental, né? Isso, e fica aqui, né? Fica bem representativo mesmo. Eu queria, antes de a gente terminar, a gente está com o tempo já bem terminando aqui, mas logo a minha primeira pergunta aqui foi sobre como vocês iniciaram, né, no esporte. Vocês resumiram bem legal aqui. Mas eu queria que vocês também falassem um pouquinho de como chegaram, né, até onde estão hoje, que é técnico de seleção brasileira aqui. Eu acho que, não sei, mas acredito que seja o auge, talvez, de um treinador, né, no Brasil ser técnico da seleção brasileira, base, profissional, enfim. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, de como foi chegar até esse ponto e qual é o orgulho, né, de fazer parte disso. No meu caso, eu comecei com essa vinda como treinador e alguma parte assim da seleção brasileira quando eu fiz o curso da Academia Brasileira de Treinadores pelo COB, do Instituto Olímpico Brasileiro. E lá eu tive aula com o Antônio Carlos Gomes, com Abdala, enfim, vários ícones, né, no treinamento esportivo. E aí lá me chamou um pouco mais a atenção. Até então eu ainda estava como atleta e ali foi um divisor de águas, né? Então a partir dali eu comecei a frequentar um pouco mais na seleção brasileira como técnico. Ano passado então eu fui convidado para ir para os Jogos Pan-Americanos. Eu ainda não tinha nenhum projeto dentro da seleção brasileira, né? Dentro da Confederação Brasileira. E a partir então desses Jogos Pan-Americanos e também dessa ida para o Mundial, eu fui então chamado para participar desse programa chama NEBAR, que é o Núcleo de Desenvolvimento dos Remadores do Brasil. E aí, então hoje eu estou fazendo parte da base, digamos assim, do remo nacional. Então é um desafio grande conciliar também. E o bom é que eu também não preciso deixar aqui o Blumenau, eu não preciso deixar o clube. Que foi também uma das coisas que aceitei o convite, porque eu acho que sair da nossa cidade é muito difícil, né? Então eu continuo também com essa função em Blumenau, mas também trabalhando com essa base no Brasil. Então eu consigo conciliar os dois e hoje em dia eu cheguei ali graças a esse caminho já trilhado a partir desse curso aí. Legal. É muito bacana. Para mim é um motivo de muito orgulho, né? Eu acho que como tu falou, é um estágio avançado nosso ser técnico da seleção. E como eu tive a oportunidade de pegar esse momento do Karatê Olímpico, eu fiz algumas viagens, né? Fiquei 19 dias em Tóquio, uma aclimatação da seleção lá, que é meio parecido com uma preparação. Então, assim, foi momentos assim, muito especiais. E é delicado, o Karatê também é bem difícil de chegar, porque são muitos técnicos, né? E o Karatê é até diferente do remo. Eles pegaram modalidade totalmente... Nossa, um nasceu aqui, outro... Tudo diferente, cara. A gente estamos trabalhando... Nossa, para ter o remo tem que ter rio, não é fácil. O Karatê, a gente faz uma aula de Karatê aqui, eu só faço a mesa, então muito bacana, né? E assim, tem muitos técnicos e através de muito resultado, tá? Construindo, como a história já é antiga minha, eu tenho 53 anos, né? 33 só o Karatê. Então, assim, foi batalhado, tendo resultado, formando bons atletas, mais do interior, então a nossa chegada é mais demorada lá na frente, mas é trabalhado, viu? E graças a Deus, por vários países, eu viajei para muitos países, e isso, muitos falam, eu ouço vejo muitas entrevistas de atletas dizendo, eu não sei se contribui, né? Que eles falam da seguinte forma, não, porque a gente tem que se dedicar muito, abdicar de muita coisa, sofrer muito. Cara, não quero tudo isso aí, não. Não, vamos falar das coisas boas. Cara, viajei para mais de 25 países. Conheci outras línguas. Olha quantas coisas boas o esporte nos traz, né? Vale a pena se dedicar, largar algumas coisas, porque tu vai ter um retorno diferente. Não é aquele retorno do amigo, depende da noitada, mas o retorno de viajar, que aquele amigo vai dizer, pô, tu foi pro Japão, cara. Pô, tu tá na Áustria, como o nosso aluno agora foi pra Turquia e foi no Mundial na Hungria. Olha, cara, que oportunidade, quando é que eu... Não é todos que têm essa oportunidade, né? Eu fui viajar para fora com 32 anos, eu acho. Nunca tinha viajado, mas acho que ainda no Paraguai com meu pai lá comprar algumas coisas quando ele foi. Então, olha a oportunidade, como é bom o esporte. Então, vender esse lado bom e é batalhado. Aí sim, não tem atalho, né? Não dá para cortar o rio e ir lá e para o lado. Aqui, ó, vamos reto, né? É muito trabalho. Né? Legal, mas é o reconhecimento, né, que é importante. Como a gente falou, né, quando a gente estava preparando esse podcast, a ideia, né, era trazer duas pessoas que são destaques e são exemplos, né, da nossa cidade. Mas é legal, né, vocês terem esse reconhecimento e também a cidade reconhecer, né? Por isso que também foi muito legal trazer vocês dois, porque
a gente sabe que são esportes, são assuntos nichados, né? Muita gente não conhece. E é importante a gente destacar que a gente tem referência aqui em Blumenau e a gente tem referência não só regional, mas nacional, né? Então, quero parabenizar vocês. Obrigado. Agora que a gente está encerrando aqui, parabenizar e agradecer por terem participado com a gente. Eu que agradeço e agradeço também à Prefeitura que apoia muito o esporte em Blumenau, o nosso secretário Egídio também, que é um grande parceiro do esporte, estava conversando de fora com Maria Regina também, então é muito importante ter esse apoio do poder público, né? E eu gosto sempre de citar no final que nós gostamos que quem olha a nós, não, é rendimento, é seleção, mas nós no Karatê nós temos uma frase que eu gosto muito, que é que toda criança tem o direito de participar do esporte, mas toda ela tem o direito de não ser uma campeã. Então não é inclusivo, não é só funil, não. Todo mundo pode participar, todo mundo pode se divertir, todos vão ganhar e no final sim, vai sair um Roque, vai sair talvez uma Mike, vai sair um Diego, tudo ao seu tempo, né? E se não for, vai ser um campeão em outra área, né? Exatamente. Exato. E a gente, eu acho que não é os únicos, né? Eu acho que em Blumenau existem muitos exemplos, né? De seleção brasileira ou destaque a nível nacional, então, como eu falei, o Blumenau é um celeiro, assim, de talentos para o esporte, que envolve também educação, né? A gente está falando da educação, de formação de crianças, cultura, né? A gente vai para outros países, conhece cultura diferente. Então, agradecer aqui também a Secretaria de Educação, de Esporte, de Cultura também, que faz parte também envolve essa questão de Blumenau, do Remo também, através dos 104 anos do América. Então, eu só tenho que agradecer e também aos patrocinadores, o patrocinador do clube, que é a Unimed, que ajuda muito, né? Para a gente continuar indo para os campeonatos, compra de material. Então, enfim, acho que só agradecer e a gente talvez tenha uma outra oportunidade aí de estar falando nossos feitos futuros aí. Exatamente. É bom, deu certo. Legal. Já que ele falou do patrocinador, eu acho que é sempre bom a gente valorizar quem patrocina o esporte, né? Se quiser citar os da ABK. Eu já ia tomar um pito lá. Só ele falou, esse cara, mas eu não sabia que podia falar, ele falou, eu já tinha falado. Como é que eu ia valorizar quem investe no esporte? Nós temos, assim, alguns parceiros que nos apoiam muito, né? Essa patrocínio a Escola Barão do Rio Branco, que é são 17 anos de parceria, talvez uma das mais longínquas do esporte. Nós temos 2 shoppings, Norte e o Neumarkt, que apoiam nós, Atel Alimentos, Arauasa, que é uma empresa de kimonos, e acho que é isso. Sabe quanto é aquele... Mas Legal. Mas se você tem uma empresa que quer apoiar também o esporte de Blumenau, eu tenho contato. E aí falou do Clube América, vamos falar do Ipiranga, que é o nosso centro de treinamento lá, Legal. que é um ótimo clube também. Como eu já falei também, a Secretaria do Paradesporto, a CEIDEP, né? E também a Secretaria de Educação envolve diretamente também, está junto, né? Junto com o Remo aqui. E quem quiser seguir o Clube Náutico América nas redes sociais, tem? Tem, é Náutico América, só seguir lá que pode acompanhar nosso dia a dia, nossos resultados. E a ABK? Karatê Blumenau e @Vanderlei Machado de Oliveira. Vamos aproveitar, já vendemos. Tá Legal. certo. Dá um abraço pro Roberto, que o Roberto faz remo. O Roberto faz nossos vídeos também. Aliás, quem quiser dar uma olhadinha lá no nosso Instagram, Prefeitura de Blumenau, tem um vídeo que a gente fez junto em collab com o Clube de América. Foi o Roberto que fez, muito legal, porque o Roberto ele é remador, né? É profissional. Diz ele que ele é bom, Um abraço pro Roberto. Mas tem um vídeo bem legal lá também. Para dar uma olhada, ele tem alguns, eu acho que conteúdos também lá na página do Clube do América, que são bem legais também, para as pessoas entenderem um pouco mais do esporte, né? Que é bem divertido. Fechou, Julimar? Isso. Obrigado mais uma vez aos nossos convidados. Um prazer mais uma vez falar de esporte com vocês. E pela referência que vocês são, obrigado e parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Só lembrando que o Blumenau 360 Podcast, toda sexta-feira um episódio novo, e a gente tá nas redes sociais aí no Instagram da Prefeitura de Blumenau, e os episódios vão no YouTube e também nas principais plataformas digitais de áudio aí, Spotify, Deezer, enfim, todas as principais plataformas de áudio, a gente tá lá, beleza? Um grande abraço a todos, até semana que vem.